Estamos de volta com o programa de Direção Espiritual. Boa noite, Christian. O apresentador falou muito na entrada. Esqueceu de apresentar o nosso sempre em férias pianista, Christian. Minha gente, amanhã eu terei a alegria de estar em Varginha para um evento muito especial, totalmente beneficente para a NUCAP. É o Núcleo de Capacitação para a Paz. Um trabalho muito bonito de uma associação, de uma instituição que tem cuidado de ex-detentos. Então amanhã nós estaremos em Varginha. Toda a renda desse show será beneficente para a NUCAP e você de Varginha e região é o nosso convidado. Eu sei que no primeiro momento os ingressos estavam muito caros, a NUCAP estava querendo pagar todas as contas com o show. E, claro, a gente solicitou e nós vamos ter alguns setores, na verdade o preço vai continuar o mesmo, mas a gente sabe que muita gente na cidade tem a parceria da meia entrada. Então venha para o show que você vai ter a oportunidade de participar conosco, monte a sua caravana da sua região, que os ingressos de meia entrada estarão também disponíveis para as pessoas. É lá no Varginha Tênis Clube, então nós aguardamos a sua presença para uma noite muito especial de lançamento do DVD Queremos Deus. No dia 20 eu estarei na minha terra querida, em Formiga, Minas Gerais, na sexta-feira. Estou muito feliz de poder voltar e lá nós podemos ajudar a paróquia São Vicente de Ferre, que está precisando de manutenção. A igreja, passando por um processo de restauração, uma igreja tombada pelo patrimônio público, e eu tenho orgulho como formiguense, como filho dessa terra, também poder ajudar aos meus queridos amigos, os padres do Sagrado Coração de Jesus, que estão lá na paróquia São Vicente de Ferre. Sei lá, no Vicentão, a gente sabe que os ingressos estão quase esgotados, então você que ainda não comprou o seu, venha nos ajudar e o mais importante, venha estar conosco nesta grande noite de evangelização que será no Vicentão, na cidade de Capelinha, Minas Gerais. Muito obrigado, hoje eu tive a oportunidade de dar uma entrevista na rádio lá em Capelinha. Obrigado pelo carinho do povo, pela recepção, esse povo do norte de Minas, sempre tão carinhoso, tão rico, humanamente, com sentimentos tão nobres, recebendo quem chega. E muito obrigado, nós estaremos no Parque de Exposições no sábado em Capelinha. Depois, no dia 5 de outubro, em Lusiânia, Goiás, dia 13 em Belém, no Círio de Nazaré, e dia 19 em Ji-Paraná, no estádio Rondônia. Tá longe, hein? Lembrando que o livro Quem Me Roubou de Mim, o CD e DVD Queremos Deus, também podem ser comprados aqui pela Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 2600. É uma maneira que você tem de ajudar o projeto Dai-me Almas, ou então lá no site www.lojasacra.com.br. Na Loja Sacra nós continuamos esta semana com aquela promoção do combo sobre os amigos, né? Que é o livro Amigos Somos Muitos, mesmo sendo dois, aquela camiseta belíssima que nós mostramos aqui no programa na semana passada e a caneca. E visite o nosso site para você conhecer também os produtos exclusivos que estão lá à sua disposição, produtos que também têm o desejo de evangelizar. O programa da semana passada repercutiu muito sobre aquele assunto que nós tratamos, a respeito do sofrimento, muitas vezes, como nós somos cruéis, né, em estender demais o sofrimento das pessoas. E é claro que é um assunto polêmico. Primeiro, eu até gostaria de dizer que eu sou muito transparente e eu não tenho medo de falar do que eu sinto, mesmo que às vezes eu possa ser mal interpretado nos meus posicionamentos. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Estou apenas falando do que eu sinto. O que eu sinto não passa pelo crivo do certo ou do errado, né? É um sentimento. Então me ocorre um sentimento de muita desolação quando eu entro dentro das UTIs e eu vejo o sofrimento ser prolongado de maneira tão cruel. Eu não estava me referindo aos pacientes que estão passando por processo, por exemplo, aconteceu um acidente, ele foi levado para a UTI e lá ele está sendo encaminhado para ele ser claro. A medicina, ela evolui para isso, para nos dar condições de recuperar quem pode ser recuperado. Eu estava me referindo quando muitas vezes nós, por causa de um egoísmo nosso, expomos os nossos pacientes, que a gente sabe que não tem a menor possibilidade de sair daquele quadro
há um sofrimento doloroso, e até mesmo antes daquele quadro se estabelecer, a gente não dar a ele o direito de escolher se ele quer aquilo, se ele quer aquele tratamento. Porque às vezes, minha gente, a opção é tão cruel. Nós temos assim: você terá 2 meses de vida. Tem gente que tem de escutar isso. Como é que você quer passar esses últimos 2 meses? Essa é a pergunta que eu acho que precisa ser feita, Cristian. É a pessoa ter o direito de escolher como ela quer passar os últimos meses de sua vida. E, infelizmente, nem sempre nós temos sabedoria para lidar com isso. Nosso desespero por causa da morte ficou uma coisa tão estranha a nós, que às vezes nós cometemos atrocidades, né? E entre passar 2 meses, para isso existe a medicina, para aliviar a dor, para fazer tratamentos não tão invasivos, para que os últimos 2 meses daquela pessoa sejam passados ali onde ela escolheu, ao lado das pessoas que amam, no ambiente acolhedor, no ambiente familiar, ou até de passar 2 meses a mais, dentro de um contexto de hospital, com tratamentos invasivos que a gente sabe que não resolverão o problema daquela pessoa. Sobre esses quadros eu estava me referindo, minha gente. Se existe esperança de cura, de tratamento, que ótimo, que bom. Agora, quando nós estamos vendo, muitas vezes, situações em que a gente sabe que não há solução para aquilo, o que vai acontecer é viver 2, 3 meses a mais, sem nenhuma qualidade, sem nenhum aconchego, sem nenhuma humanidade. Não estou dizendo que a UTI seja desumana. Eu estou dizendo que muitas vezes a maneira como a pessoa fica ali é isso. E nós temos aqui uma pessoa que sentiu-se muito tocada pela reflexão da semana passada. Ela nos escreveu dizendo: Padre, eu gostaria muito que o senhor respondesse uma dúvida da minha mãe, Dona Alice. Será muito importante para ela, Padre, porque o senhor é para ela como um filho. Dona Alice, minha mãe, tem 85 anos, Padre. Ela mora sozinha por opção, em um pequeno apartamento, em São Vicente, no litoral de São Paulo. E foi educada em rigorosa formação católica. Ela assiste todos os seus programas. E a dúvida surgiu naquele programa da semana passada, quando o senhor refere a um acontecimento que também ocorreu na nossa família. A pergunta é: quem decide o quê e como fazer em uma situação em que um idoso é internado e, tendo passado pela UTI do hospital, depois de uma delicada cirurgia, visto que o idoso é diabético e pressão alta? Os médicos dizem que a probabilidade de sucesso de recuperação dele é de 50%. Mas ele teria mais condições de atendimento ficando no hospital por um tempo indeterminado, utilizando de toda a tecnologia e a aparelhagem que é necessário para utilizá-lo e manter vivo. A qualquer custo, Padre. Digo de passagem, manter vivo a qualquer custo, pelo tempo necessário, o que pode levar até anos. E o caso, Padre, do idoso, ele é consciente e lúcido de suas possibilidades e motivos. Só que ele, Padre, não quer ficar no hospital. Ele solicita que o levem para casa, pois é lá que ele se sente bem e é lá que ele quer passar esses últimos tempos. Ele quer ficar lá, mesmo que não esteja tão bem. Ele quer cuidar de suas coisas, ele quer ver os seus últimos dias acontecendo dentro do lar. E como fazia Francisco de Assis com seu jardim, e que dizia que quando a morte chegasse, ele queria mesmo era estar ali, cuidando do jardim dele. Padre Fábio, o que fazer? O que é melhor para esse ente querido? Deixá-lo no hospital, como querem alguns médicos, mesmo que não há essa unanimidade entre eles, os médicos não têm essa unanimidade de opinião, ou trazê-lo para casa como ele deseja? A questão é, em sua essência, se o deixamos lá e ele morre, ficamos com a sensação de que não fizemos aquilo que poderia ter feito. Mas se deixamos ele lá e ele morrer, também ficaremos culpados por não termos realizado o seu desejo final, que era ficar em casa. Padre, não é certo pensar que enquanto houver um sopro de esperança, temos que fazer todo o possível para manter e preservar uma vida humana, custe o que custar,
que tendo fé em Deus, que é bom e justo, é Ele quem vai responder de um jeito ou de outro? Será que a resposta para esta pergunta está em nossa consciência? Padre, nós gostaríamos muitíssimo de ouvir as suas palavras para que possamos entender melhor essa situação, no que ficamos desde já muito agradecidos. Professor José Carlos dos Santos. Sem dúvida, professor, nós podemos fazer de tudo para que nós possamos ter condições de dar aos nossos doentes o tratamento. Volto a dizer, para isso a medicina evoluiu. E sobretudo, para a gente poder aliviar a dor, que não tem nada mais cruel, minha gente, do que a gente ver uma pessoa que nós amamos passando por dor. Sofrer dor é muito cruel, porque já chega a dor psicológica que o doente tem de enfrentar. Não é verdade? Toda enfermidade traz dores físicas e dores emocionais, psíquicas. Então, se nós pudermos aliviar todas as dores físicas, nós vamos tentar para que essa pessoa tenha condições de lidar melhor com as suas dores emocionais. Agora, neste caso aqui, esse senhor que é lúcido e que tem condições de decidir como é, apesar de vocês terem, né, um corpo clínico cuidando, vamos ouvir o que os médicos dizem. O médico é o primeiro responsável por dizer quais tratamentos poderão dar certo naquele paciente. E agora, se a gente tem o parecer médico de que ficar no hospital vai aumentar 2, 3 meses, sei lá o quê, eu acho que é justo que a gente dê ao nosso paciente o direito de escolher o que fazer. Afinal de contas, minha gente, é a maneira como ele quer se despedir do mundo. Quando nós estivermos em situações assim, em que há consciência, em que há lucidez, e que há um parecer médico, que o tempo no hospital, que o tempo na UTI, não alterará, mas apenas vai estender um tempo de vida que nem tem qualidade, eu acho que nós precisamos dar o direito às pessoas de escolherem como é que elas querem partir. Volto a dizer, isso não é eutanásia, porque nós somos absolutamente contra a eutanásia. O que nós somos favoráveis é a pessoa que ter, diante de um parecer médico, ter o direito de escolher como ela vai passar esses últimos dias. Eu já vi muita gente morrer em casa, rodeado, né, na sua cama, com seu cheiro, com seus móveis, com seus significados, com as pessoas que amam, com as pessoas que ama. E já vi pessoas finalizarem a sua experiência dentro também de um contexto de absoluta tecnologia que não pode confortar o coração. Então esse é meu sentimento, minha gente. Volto a dizer, eu estou tendo coragem de expressar o meu sentimento, de expressar muitas vezes a minha indignação, e você tem o direito de tomar a sua posição, de tomar o seu posicionamento, né, de você colocar-se diante de uma situação familiar e reúna a família e vamos discutir, vamos ouvir os médicos. Se há possibilidade de tratamento, vamos tratar, vamos fazer de tudo para que aquela pessoa retome as suas atividades, retome a vida. Então vai passar aquele tempo lá na UTI e depois ela vai sair, ela vai voltar ao nosso convívio, ela vai voltar a viver. Agora, se a gente sabe que o quadro não tem mais solução, se os médicos já nos disseram que não vai alterar absolutamente nada, a não ser estender o tempo, eu acho que nós precisamos dar aos nossos pacientes o direito de escolher como querem morrer. Tão cruel, né? Um assunto tão difícil, mas quantas famílias estão enfrentando isso, meu Deus do céu? Quantas pessoas passam por esse conflito hoje? Porque a tecnologia, minha gente, o avanço médico, ele favoreceu muito. Hoje nós temos tratamentos maravilhosos. Antes as pessoas pensavam que há 100 anos atrás as pessoas morriam de gripe, né? Hoje não. Hoje você tem uma parafernália de aparelhos para identificar logo qual é a bactéria, qual é o vírus e fazer de tudo para que a gente possa controlar aquela enfermidade. Aqui até gostaria de fazer uma partilha, né? Aquela menina, a Carol, que eu tive a oportunidade de conhecer na UTI em Belo Horizonte, não resistiu. Não deu tempo, né?
Aquela menina que eu visitei lá no hospital naquele dia, na UTI também, onde eu vivi um pouco isso. A Carol não era um caso desse, né? A Carol era uma menina jovem, estava sentada na cama, com uma bactéria violenta dentro dela, agindo, minando a vitalidade, a juventude. E infelizmente, há 20 dias atrás, mais ou menos, acho que não tem um mês ainda, eu recebi o comunicado da morte dela. Ela era bióloga, ela estava fazendo uma pesquisa, não sei, uma visita a uma caverna, e ela escorregou. E quando escorregou, ela teve o contato com fezes de morcego. E ela, me parece que ela aspirou a bactéria mortal que estava nas fezes, foi para o pulmão, e os médicos não conseguiram descobrir. Não descobriram a tempo o recurso para salvar aquela menina. Então a gente sabe que é muito difícil lidar com uma situação como essa. É muito duro você ver alguém que estava no auge da vida, né, com 1000 sonhos pela frente, de repente ser ceifada assim de maneira tão cruel. E eu tenho certeza que pessoas do Brasil inteiro rezaram pela Carol. Não deu certo. O tratamento não deu certo. Mas as orações, pode ter certeza, elas estavam fazendo efeito no coração dela. E essa oração continua fazendo efeito porque Deus recolhe tudo. Deus recolhe todas as nossas intenções, né? E a vida, por ser livre, por ter aí, nós estamos entregues a um processo de liberdade que Deus não interfere. Eu tenho certeza que Deus chora conosco no momento em que nós perdemos. Ah, por que Ele não interferiu, padre? Não sei. Eu não tenho a arrogância, eu não tenho a prepotência de dizer por que alguém morre e por que o outro não morre. Da mesma maneira como eu não tenho coragem de dizer que a minha oração vai salvar alguém, e se eu não rezar pelo outro, ela vai morrer porque eu não rezei por ela, não. Eu, quando eu rezo, minha amiga, meu amigo, eu entrego a Deus, Ele faz com a minha oração o que Ele quiser. Ele é meu Deus, não sou eu que sou Deus dele. Eu não inverto nunca essa relação. O máximo que eu tenho é coragem de dizer, ô Senhor, se puder, faz esse milagre por nós. Mas quem sou eu para saber o que realmente é o milagre? Da mesma maneira como foi uma frustração terrível para muitos. Muitos perderam a fé quando o Padre Léo morreu. Rezamos tanto pela cura do Padre Léo. E por que Deus não fez? Mas quem disse que Deus não curou o Padre Léo? Quem disse que curar é dar a ele a vida? Quem disse que a cura maior é estar vivo? É muita pretensão nossa dizer o que significa ser curado, o que significa estar vivo, o que significa estar morto. Os nossos conceitos não alcançam a profundidade das coisas, minha gente. O Léo mesmo foi o primeiro a me dizer: a minha doença, eu procurei por ela, Fábio. Ele falou isso para mim, naquele Osana Brasil. Eu vejo todo mundo rezar pela minha cura, e mal sabe esse povo que a cura que eu preciso é do meu coração. Mal sabe esse povo que a oração deles, a oração das pessoas, está me ajudando a ser um padre melhor, mesmo canceroso e morrendo hoje. Você sabe, eu não digo isso para ninguém. Há uns 2 anos antes do Padre Léo ficar doente, eu estava lá nos bastidores do programa Tenda do Senhor, para lançar um livro meu lá. Ele sentado comigo, comendo umas frutas, que ele já estava muito saudável naquela época. Ele teve uma fase, né, de querer cuidar da saúde, quando ele parou de fumar, aquela coisa toda. Ele virou e falou assim: meu filho, estou ficando muito preocupado com Betânia, a comunidade. Na época não tinha o Padre Vicente ainda, o Padre Vicente não tinha feito a opção por estar lá. Ele falou: por que, Léo? Eu sinto que eu vou morrer em breve.
Que isso, Léo? O Léo cheio de saúde, cheio de vida, pregando, indo para Israel 2, 3 vezes por ano. Onde você arrumou isso? Não sei. Algo me diz que eu vou morrer em breve e eu tenho muita preocupação com a comunidade Betânia. Gente, eu nunca mais me esqueci, inclusive até outro dia conversando com o Dr. Roque Savioli e a doutora Gisela, que foram 2 pessoas que participaram de maneira muito próxima dele, desses últimos dias de vida do Léo, desse último ano. Foi o mesmo tempo de vida do Robinho, né? Que morreram na mesma época. Quase que o Robinho morreu em dezembro, o Padre Léo morreu em janeiro. Perdi 2 grandes amigos no intervalo muito curto. E o Léo ali no Osana Brasil, naqueles bastidores, ainda fazendo piada. Eu me lembro direitinho. Que ele rindo assim, eu vendo ele de longe. O que o Léo tá rindo? Ele me chamou, eu cheguei perto dele, ele me contou uma piada. Eu não acredito que esse homem, ele que estava vomitando a cada 5 minutos, né? Não sei se você lembra disso. Aquele mal-estar. Me contou uma piada que não posso nem contar para vocês aqui. E quando ele me falou isso, sabe? O povo reza pedindo pela minha cura, mas a cura que eu preciso é outra. Nós somos tão mesquinhos, minha gente, quando nós amarramos a nossa crença em Deus na urgência dos nossos pedidos, na urgência das nossas necessidades. Quem me disse, quem pode me garantir que aquilo que eu rezei pelo Robinho, pela cura dele, não aconteceu? Quem disse que estar curado é apenas estar vivo, ou estar entubado numa cama de UTI? O que precisa ser curado em nós? Qual é a saúde que nós realmente precisamos? O que realmente nos salva, o que realmente dá sentido à nossa vida, não é a perfeição, não, é a articulação do significado da precariedade. E isso é muito nobre, minha gente, e é muito difícil chegar ao conhecimento disso. Requer muita mística, requer muito joelho dobrado no chão. Descobrir que na minha precariedade, nos meus limites, eu experimento a oportunidade de ser salvo. E que a vida pode ser muito bonita, mesmo quando nós estamos acamados, sem as disposições e a vitalidade do nosso corpo. E que a cura, muitas vezes, um doente que nós temos dentro de casa, nós podemos ser curados através daquela enfermidade, sabe? Não é instrumentalizar o sofrimento do outro, não. É viver de maneira cristã essa pertença, sabe? Essa comunhão dos santos. É assim que nós acreditamos na comunhão dos santos. Nós estamos ligados um ao outro pelo significado. É um significado tão profundo que nos costura uns aos outros. O amor é isso. A doença do meu esposo é o lugar da minha cura, não da minha reclamação. Ah, padre, é difícil chegar ao entendimento disso. Sim, mas quem disse que para você as coisas deverão ser mais fáceis? Quem disse que para você o significado do cristianismo deverá ser diferente? Quer ser cristão, mas não quer ver na enfermidade do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, um momento do seu crescimento? Então você quer uma religião que esteja favorável à sua preguiça espiritual? Não. Muitas vezes um filho morre, e a oração pela cura que nós fizemos para ele, vai acontecer dentro de nós. A enfermidade daquele que está ao nosso lado, é um remédio para a cura do nosso coração. Eu acredito nisso, minha gente. Eu acredito que a morte da Carol, a morte do Padre Léo, a morte do Robinho, pessoas jovens, por quem nós rezamos tanto, não é um fracasso. A morte deles não é um fracasso para nós. E ela pode nos curar. Pode parecer contraditório, mas a morte de quem nós amamos
pode curar o nosso coração de muita arrogância, de muita prepotência que nós temos. Permita que o sepulcro lhe fale. Permita que a dor e que a saudade lhe ensinem. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de